CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, com a gente para começar a semana. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Muito bom dia, Bruno, tudo bem e você? Tudo certo, tudo jóia aí, já começando a semana de olho, né, gente? De olho. De olho na Câmara, que tem discussões hoje, Bruno, a respeito de mobilidade urbana, querendo aí a comissão analisar o uso de tecnologias para identificação de veículos irregulares por meio de câmeras, mas utilizando ali o mesmo sistema dos radares. É uma tecnologia que já vem sendo utilizada em alguns lugares, mas ampliando ainda mais essa fiscalização, né, digamos assim, a tecnologia OCR, como é chamada, né, e além de verificar a velocidade, ter também essa integração junto à Sincamp para esse monitoramento. Importante medida também, se a gente parar para pensar que, infelizmente, há muitos veículos ainda rodando aí de forma irregular, desde aqueles que estão com multas que não são pagas, aqueles que não estão com a situação da documentação em ordem. Então, você tem uma série de fatores que talvez o uso da tecnologia no médio e longo prazo, né, Sandra, possa criar mais insumos aí para o poder público poder melhorar a sua atuação, né? Então, acho que é um tema relevante, interessante, que a gente tem que ficar sempre de olho de como isso pode trazer algum tipo de benefício para a prefeitura, pode trazer algum tipo de benefício para a sociedade como um todo, né? Então, acho que vamos ver como que os vereadores vão debater e vão discutir isso tudo. Eu lembro que nós já temos câmeras desse tipo, né, nas parte do Detecta, né, nas entradas e saídas da cidade. Algumas rodovias aqui do entorno já usam isso também, essa tecnologia algumas em radares, outras com câmeras específicas, como por exemplo na Bandeirantes, tem aquelas câmeras antes ali e depois da base da polícia rodoviária, lá já entre Santa Bárbara do Oeste e Limeira, e tem outras rodovias também estudando a adoção dessas tecnologias junto com os equipamentos de radares atuais. E além Felipe, não, eu só ia concluir dizer o seguinte, né, até desculpe, eu ia concluir dizer o seguinte, tem muito prefeito que tem feito mudança legislativa na Câmara para poder ampliar esses tipos de sistema de monitoramento e ter um investimento específico, uma rubrica específica de investimento nesse sentido da Câmara, utilizando parte da taxa de iluminação pública como também fator de financiamento para expandir esses sistemas de monitoramento. Eu já vi em algumas câmaras esse tipo de movimento mais recentemente. E aí a Comissão de Mobilidade ainda trata também da instalação de pontos de recarga e validação de crédito do bilhete único, também nos centros universitários e em hospitais públicos para facilitar esse acesso dos usuários então do transporte público aqui de Campinas, e além disso que os veículos do transporte tenham um adesivo indicando que aquele veículo tem ponto cego para os demais motoristas do entorno. E assim aos ciclistas, né, e motoristas conseguirem identificar o risco de estar ali atrás ou próximo dos ônibus. Mas, gente, Campinas foi pioneira nisso, aqui da região. Não tô entendendo. Vão discutir desse parecer que foi dado pelo Marrom Cunha, que foi favorável. Seria uma emenda, viu, Felipe? Ao que já foi proposto pelo Zé Carlos anteriormente. Tá, mas já tem. Emenda para enxugar gelo. Essas discussões não vão necessariamente para o plenário. Eles estão ainda ali na reunião da Comissão de Mobilidade para depois sim ser, né, defendido ou não aí para os demais parlamentares. Não estou entendendo então que eles querem obrigar isso, né? Hoje não é obrigado. Talvez essa seja a questão. Como vereadores geralmente pensam o mundo, né? Vamos obrigar, vamos botar na lei, porque isso torna uma obrigação e, portanto, todo mundo cumpre, né? Não é bem assim, né? Se o mundo fosse tão simples assim, né? Pois é. Aí na pauta da sessão mesmo de hoje, né, da Câmara, tem um projeto para implantar a adoção de microflorestas urbanas. Já tem algo proposto pelo município, mas eles querem reforçar isso. Quem conta pra gente é o Lucas Neri.
A proposta prevê a implantação de pequenos ecossistemas florestais em praças, parques, rotatórias e canteiros, priorizando regiões de maior risco para ondas de calor e áreas estratégicas no Plano Municipal do Verde. Segundo a justificativa, as microflorestas mais densas que a arborização tradicional contribuem para capturar carbono, reduzir os efeitos das altas temperaturas e aumentar a biodiversidade, alinhando-se às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O texto também cria o Programa de Adoção das Microflorestas Urbanas, permitindo que entidades, associações e empresas auxiliem na implantação e manutenção das áreas mediante termo com a Prefeitura, com prazo de até 60 meses. É vedada a exploração econômica ou divulgação de propaganda política, comercial ou religiosa. A sessão será às 18 horas no plenário da Câmara e é aberta ao público. De Campinas, Lucas Neri. Nada de novo em relação ao projeto em si, né? Do que já vem sendo implantado. Agora, a questão é de fiscalização sobre essas áreas e de manutenção também, porque algumas dessas microflorestas já estão sendo implantadas em algumas rotatórias, inclusive do trânsito, né, Felipe? Começou no Balão do Laranja e agora já tem, por exemplo, a 13ª, segundo a prefeitura, foi colocada ali na São José dos Campos, naquele mini balão que existe ali logo depois do viaduto do Swiss Park. Não, gente, eu particularmente acho a ideia legal, desde que isso venha acompanhado de outras preocupações, né? Tipo, você pode ter microfloresta, do ponto de vista ambiental, ok, acho que sem nenhum arremate a mais, né, nessa história toda, é válido, é necessário, a gente segue uma lógica que é uma lógica muito mais de destruir o que tem verde do que de ampliar, então acho que toda medida que vem no sentido de ampliar é bem-vinda, mas você não pode se esquecer de uma lógica de urbanização diante disso também, né, porque aí você tem códigos do município, você tem uma série de cuidados tomar para literalmente não virar uma floresta desordenada no meio da cidade, que aí você começa a ter outros tipos de problemas, né, gente? Então, assim, aí você pode ter de repente acidente para as pessoas de galho, você pode ter a questão das sujeiras se você não tiver uma manutenção adequada, né? Isso pode servir muitas das vezes de pontos, que são pontos ali até para prática de atividades ilícitas, dependendo do quão denso isso ficar ali em termos de manutenção. Então, assim, tudo é bem-vindo, desde que seja acompanhado de outras medidas. Então, isso tem que ser acompanhado de que tipo de medida? Eu visualizo duas, pelo menos, né, Felipe Pereira? A primeira delas, a questão da urbanização, e segundo, uma manutenção constante de zeladoria sobre esses espaços, né? Aí tem a reclamação aqui do nosso ouvinte, né, falando assim, legislar com projetos de reflorestamento para outra gestão cortar. Exemplo do que foi feito na Avenida Joaquim Paiola, no Jardim Nova Europa. Quem falou isso daqui foi Ivanei. A gente fez até reportagem aqui na CBN falando sobre essa questão. Algumas árvores foram retiradas, né, e segundo os moradores, de forma muito brusca e abrupta, por conta da linha de alta tensão que passa na Avenida Joaquim Paiola. E esse foi o argumento, porque elas poderiam apresentar risco. Mas isso aí é outro tema também que cá entre nós ninguém enfrenta, né? Nenhum político, vereador, ninguém tá discutindo isso aí direito. Em todas as cidades é a mesma coisa, né? Independente de onde você vai. Você tem a árvore, aí você tem a questão dos fios de alta tensão, as empresas de telefonia e etc. O pessoal vai lá, faz poda drástica, né? Muitas das vezes nesses fios, aí prejudica a árvore, coloca numa condição que é uma condição ruim do ponto de vista não só da árvore, mas visual, enfim, tudo. E aí, às vezes, o morador que gostaria de ter o serviço de poda na sua casa, porque a árvore está muito grande, ou algo nesse sentido, vai lá, efetua a poda, a prefeitura vai e multa, né? Muitas das vezes sob o argumento de ser uma poda drástica. Então, acho que esse é um tipo de discussão, em termos de zeladoria, que deveria ser levada mais a sério pelos vereadores, às vezes se criar até certos protocolos ou uma lógica de responsabilização de como fazer isso tudo, porque é um problema de fato real. E detalhe, é em todas as cidades, Felipe, não tem uma cidade que eu não passo que eu não vejo algum tipo de reclamação a respeito disso. No caso específico da Joaquim Paiola, teve a CPFL acaba tendo autonomia, né, para fazer essas podas, e também a indicação de ter espécies invasoras que não são nativas ali, que não trariam também benefícios ambientais. Então, existe todas essas discussões, né? Desde a questão do plantio correto, da manutenção, né, e do impacto que isso vai gerar no entorno. Aqui achei a matéria que nós fizemos. Você já tem.
Não, vai lá, Felipe. Só desculpa, Bruno, só para poder trazer certinho, né? A gente fez a matéria em março, a CPFL informou a CBN que realizou o manejo das árvores plantadas sob a linha de transmissão porque identificou risco de acidentes à população e que os resíduos que estavam na época, né, deixados ali, seriam retirados no dia seguinte ao nosso contato. Então, por isso que eu falei, por isso que já tem um código prévio de arborização que, em tese, se todo mundo fizesse uma observância correta às leis, a gente não teria esse tipo de dor de cabeça lá na frente, né? Mas como nem todo mundo faz, é onde acaba gerando-se o problema como um todo. Porque a gente sabe que, do ponto de vista até da manutenção, é irreal que o poder público vai fazer todas as podas adequadas de todas as árvores da cidade de Campinas. Então, acho que tem que ter cada vez mais essa noção e até mesmo campanhas educativas, instrutivas, de como fazer com que isso chegue na população e, ao mesmo tempo, a empresa, que obviamente está preocupada com a segurança, dado o fio de alta tensão, né? Posto também que é um outro problema, que é a forma como a gente teve o crescimento das cidades com esses fios expostos aéreos, né, Felipe Pereira? Pois é. Sendo que as cidades programadas isso aí passam por debaixo da terra para justamente não ter esse tipo de problema, de dor de cabeça, mas enfim, é um buraco sendo tapado por outro, né? Um problema tentando tapar o outro problema, mas que pelo menos aproveite esse debate, essa discussão para poder pensar sobre esses padrões de manutenção, sobre esses critérios e a responsabilização, né, de quem acaba prejudicando aí o meio ambiente como um todo. Exato. Ô Bruno, a gente ainda segue acompanhando algumas questões a nível nacional, internacional, questão do tarifaço, né? Também de como isso está refletindo em Brasília, especificamente, né? E aí tem, inclusive hoje, a sessão, né, na Câmara Federal, e existe realmente a questão do foro, também de anistia, né? O presidente da Câmara deve ser alvo aí de pressão para os trabalhos na Câmara ficarem impedidos por protestos de deputados aí da oposição. Pois é, eu estava comentando no final de semana, né, no Revista CBN Capetri aqui, também no sábado, sobre essa questão do Hugo Mota e dele ter encaminhado. A Corregedoria agora está com prazo aí de 48 horas para dar resposta sobre esses 14 parlamentares que foram arrolados de impedirem, né, a realização da sessão. Mas, Sandra, Felipe ouvintes, eu vou adiantar. Essa semana, como diz no popular, tem tudo para ser a mistura caótica do caos mesmo, do caos do caos. Por quê? Até quarta-feira agora terminam os prazos, né, em relação à questão do próprio processo envolvendo Bolsonaro e todos aqueles envolvidos na trama golpista. Depois disso, o Supremo já começa o processo mais intenso, vamos dizer assim, do julgamento, e até no mês de setembro tem uma resposta para definir. Então agora, o time das ações, a gente precisa ficar muito atento dia após dia, porque a tendência é de que tudo vai ficando ainda mais radicalizado, né, do que aquilo que a gente já vem acompanhando nos últimos tempos. E muitos desses parlamentares que estão nessa lógica, né, de demonstrar apoio em relação ao ex-presidente, que tem inserido uma série de temas, né, tentam forçar essa questão da anistia, né, e essa anistia é uma baita de uma confusão, porque nós estamos falando anistia em relação ao quê, gente? É uma anistia em relação a quem tentou cometer um crime contra o Estado brasileiro. Então a anistia vai ser só para esses, né? Porque daqui a pouco vai ter gente começando a pedir anistia de outras coisas, né, Felipe Sandra? O pessoal vai começar a pedir anistia para quem é de facção criminosa, anistia de quem faz parte de outros esquemas ilícitos, anistia para corrupto. Então, peraí, a gente vai começar a tomar cuidado, né, desse tamanho da pauta, do que se está defendendo em nome de alguns e a repercussão que isso pode gerar no todo, né? A justiça sistematicamente tem que lidar com esse tipo de dificuldade. E, para além disso, pautas que, cá entre nós, qual é o interesse nacional dessa história toda, né? Com tantos temas relevantes e importantes para serem debatidos, o que isso representa, como diz no popular, na fila do pão, né? O que me leva a crer que muitos querem mais tumultuar do que tentar resolver, de fato, algum tipo de imbróglio aí no qual nós estamos mergulhados. E qual é o problema que tem que ter resposta? Tem que ter resposta agora essa questão do tarifaço, entender como que o governo vai agir, que setores ele vai apoiar, de que forma, se vai fazer alguma coisa, se não vai, se vai de alguma forma dar uma resposta frente aos produtos que são importados pelo Brasil aos Estados Unidos, vai ter algum tipo de sobretaxa, não vai ter, essa não é uma lógica boa. Então acho que é essa a discussão que tem que passar pelo Poder Legislativo frente ao problema que está na ordem do dia, né? Frente àquilo que é realmente um problema que precisa ser resolvido. Você falou do tarifaço, e aí a gente viu aqui uma reportagem sobre as justificativas que alguns prefeitos estão dando, falando do tarifaço. E aí tem um prefeito lá do Maranhão, é isso, Felipe? Isso, do Maranhão. Que ele diz que não está pagando os servidores
os professores, principalmente, por culpa do tarifaço do Trump. Só que é de um município, Pedro do Rosário, que não tem nada de exportação, viu? Não exportou nada para os Estados Unidos nesse ano. Gente, ele tá prevendo, né? Vocês não estão entendendo que é um exercício de futurologia para explicar o passado. A pessoa administra mal o recurso, que certamente isso é má administração, né? Pra você não cuidar minimamente do recurso ali do professor e dar desculpa. Gente, por favor, né? É o que eu falo. A gente vê hoje em dia um tipo de abuso, né? Por parte das lideranças políticas da inteligência alheia, né? E se trata de abusar da inteligência alheia, além de ser um ato de má fé, né? Tem as devidas justificativas, é problema orçamentário, não é? Teve problema em folha, administrou mal, sei lá, faça suas defesas, apresente seus argumentos, mostre para a população, mas não botar a culpa no tarifaço, né, gente? Tá de brincadeira, né? É um fanfarrão, Felipe, é um fanfarrão. Bruno, te esperamos amanhã de novo aqui no Café com Política. Combinado, gente. Espero que sem tantas fanfarronices assim, né? Vamos lá. Um abraço, Sandra, Felipe, queridos ouvintes. Excelente semana para todos. Amanhã estamos aqui de volta. Para nós. Até mais. 2025. Nosso time entra em campo para te contar cada história do futebol. Em cada canto do planeta, ecoando o nosso grito de gol. Para você vibrar e se informar. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Só rapidinho aqui antes da gente ir embora, a Aline Albuquerque chegando com informação. A Unicamp oficializou hoje a compra de um terreno ao lado da moradia para poder expandir o programa de moradia universitária. Aline, bom dia. Oi, Felipe, Sandra, bom dia para vocês, para todos novamente. É isso, um terreno de 44 mil metros quadrados, vai ser ali mesmo no distrito de Barão Geraldo, aqui em Campinas, onde já tem justamente esse programa aí de moradia estudantil. É uma área que fica na Avenida Santa Isabel, ao lado desse conjunto habitacional de moradias estudantis, e vai receber módulos residenciais para até 1.400 alunos, investimento na casa de 20 milhões de reais. Inclusive, lá nesse local tinha um galpão que já existia, né? Vai ser adaptado, inclusive, ali para fazer eventos, um espaço cultural para os alunos, e a previsão é que as obras na área que já é